Você sabe que essa canção foi baseada na história de Jacó, que o anjo aparece para ele, ele agarra o anjo, luta com o anjo a noite inteira, não deixa o anjo ir embora sem que antes o abençoasse. Aí nós podemos usar a nossa capacidade de raciocínio. Se eu sou fiel a Deus nas minhas primícias, nos meus dízimos, nas minhas ofertas, eu não preciso brigar com o anjo, eu não preciso lutar com o anjo, eu não preciso espernear, batalhar, eu não preciso colocar toda a minha força para receber o sobrenatural. Seria esse o pensamento do religioso. Se as bênçãos de Deus fossem automáticas, então seria exatamente isso. Eu faço a minha parte, eu sou fiel, eu obedeço e ponto. E Deus vai cumprir com a promessa dele. Mas as bênçãos de Deus, os milagres, nunca foram automáticos. Se você perceber na Bíblia os grandes milagres, as grandes respostas, elas só chegaram, elas só vieram porque aquele que queria a resposta, que queria o milagre, ele fez acontecer, ele lutou, ele fez por onde? Ele manifestou uma fé diferente. Fé igual, o resultado sempre será igual. Fé diferente, o resultado será também diferente. A multidão seguia Jesus e nem por isso Jesus parava para atendê-los. Mas dentre a multidão, o que usava a fé, o que manifestava a fé, este era atendido, este recebia o milagre. Então por que Jesus não fazia na vida de todos? Ele não podia fazer? Ele não era Deus? Sim. Por que ele não operava na vida de todos? Porque nem todos manifestavam tal fé para receber o milagre. Jesus está pregando num determinado lugar e a Bíblia diz que descem um paralítico pelo telhado com as cordas numa cama e Jesus, vendo-lhes a fé, disse: estão perdoados os teus pecados. Levanta e anda. A fé tem o poder também de perdoar pecados. Mas Jesus não viu em ninguém daquela multidão o que ele viu naquele paralítico que desce pelo telhado. Será que o Senhor Jesus, olhando hoje para mim, para você, Ele tem visto em nós a fé, a coragem, a disposição em receber dele ou nele o milagre? Ou somos mais um no meio da multidão? Por que o anjo aparece para Jacó lá no val de Jaboque? Jacó, ele tem a sua história de perdas, ele tem a sua história de ganhos, ele tem a sua história de conquistas, mas com muito esforço. Jacó, o nome Jacó significa aquele que pega no calcanhar, porque ele, na hora de nascer, ele estava segurando no calcanhar do seu irmão. E também uma das traduções do nome Jacó é trapaceiro. E durante 20 anos, Jacó, ele teve conquistas, mas foi tudo na força do braço. Foi tudo na força da sua disposição. Jacó era considerado esse sujeito trapaceiro, que conquistava, que vencia, que ganhava, mas sempre com um jeitinho brasileiro, né? Sempre na malícia, sempre trapaceando alguém, sempre enganando alguém. Mas teve um dia, depois desses 20 anos, que ele chega no val de Jaboque, que é um rio, e diz a Bíblia que ele atravessa a sua mulher, ele atravessa os seus bens, ele atravessa tudo do outro lado, e ele ficou sozinho do lado de cá. Ele estava retornando para a sua terra natal, onde ele saiu jurado de morte pelo seu irmão. Quando ele ficou sozinho, o anjo apareceu para ele. Na teologia diz que era o próprio Senhor Jesus. Mas o anjo nunca quis ir embora sem abençoar Jacó. Essa luta que eles travaram a madrugada inteira não foi por acaso. O anjo nunca quis ir sem abençoar.
Mas por que que o anjo permitiu essa guerra, essa batalha, essa luta entre os dois? Porque Deus estava vendo se Jacó era mais um que queria ser abençoado, que queria as promessas de Deus sem fazer esforço, sem lutar, ou se realmente ele estava decidido no que ele queria. Se realmente ele estava decidido no que ele queria alcançar. E porque ele estava decidido, ele não largou o anjo. Porque ele estava decidido, ele não largou aquela oportunidade. Porque ele estava decidido, ele aproveitou aquele momento e ele colocou toda a sua força para ser transformado num outro homem. Tanto que nessa luta, nessa batalha que ele teve com o anjo, Deus fere a coxa de Jacó. O anjo machuca a coxa de Jacó. E mesmo machucado, doendo, ferido, ele continua lutando. O anjo diz, deixa eu ir. E Jacó diz para ele, só vai depois que me abençoar. Mas eu te feri, eu te machuquei, está doendo, mas só vai depois que me abençoar. Eu não perco essa bênção. Eu não deixo escapar das minhas mãos. Era isso que Jacó estava dizendo. Até que o anjo vira para ele e diz, qual é o teu nome? O anjo já sabia. Mas o anjo pergunta, qual é o teu nome? Jacó. E o anjo diz, a partir de hoje você vai se chamar Israel, que significa o homem que viu a Deus. O que Deus estava fazendo naquele momento? Deus estava tirando o Israel que estava dentro de Jacó. Por que o anjo machucou a coxa dele? Tanto que a Bíblia diz que ele saiu mancando. Ele saiu dali mancando. A coxa representava a força do homem. Em alguns textos no Antigo Testamento, a Bíblia fala que o juramento era feito com a mão debaixo da coxa. Com Abraão e com outros mais, era um tipo de contrato de juramento. Tinha que se colocar a mão debaixo da coxa do outro e jurar, prometer algo, e aquilo tinha que se cumprir. Então, a coxa que representava a força, a coxa que representava a confiança de Jacó, o anjo machuca exatamente a coxa, dizendo o seguinte, você vai deixar de contar com o que você tem, vai deixar de confiar na tua força, você vai deixar de confiar no teu braço, para depender só de mim daqui para frente. Você vai deixar de ser quem você é, porque Jacó era todo ligeirinho, né, no que diz respeito a alcançar os seus ideais, os seus objetivos. Então agora você não vai conseguir correr mais de ninguém, você não vai conseguir mais fazer do teu jeito. Agora, com essa coxa ferida, machucada, Deus estava dizendo, a sua confiança, a sua força estará 100% em mim. E poucos na Bíblia, Deus muda o nome. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se chamavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus mudou e deu esse nome a eles. Homens em que Deus fez grandes milagres, maravilhas. Deus então mudou o nome. E a mudança de nome nada mais era do que uma mudança de identidade. Jacó era um investimento de Deus, que podia dar ou não certo. Que não dependeria de Deus nem de ninguém, só ia depender de Jacó. Eu, você, nós somos um investimento de Deus, que pode dar ou não certo. Só vai depender da minha decisão, só vai depender da tua decisão. Sexta-feira, uma das coisas que o diabo manifestado disse, foi que ele atua na religiosidade. E não sei se você percebeu, ele disse assim, as pessoas são dizimistas, são ofertantes, mas elas não cobram o que é direito delas. Em outras palavras, elas não lutam por aquilo que elas querem. E aí essas pessoas pensam que as promessas, que as bênçãos são
de forma, ou vem de uma maneira automática. E não vem. Quando o anjo apareceu para Gideão, e Deus também mudou o nome de Gideão para Jerubaal, que é aquele que derrubou o altar de Baal, e o anjo disse, eu sou contigo, homem valente. Ele disse na lata, na hora, cadê as maravilhas que os meus pais falaram que o Senhor fez no passado? Ele disse, cadê as maravilhas que os meus pais contaram que o Senhor fez no passado? O que adianta o Senhor falar que é comigo, se eu não estou vendo as tuas maravilhas? O que adianta eu colocar uma camiseta escrito 100% Jesus, se ele não está 100% na minha vida? O que adianta eu carregar um título de cristão, de evangélico, de crente, com a minha vida derrotada, com a minha vida fracassada? O que adianta eu ter nome de que vive e estou morto? Tem nome de que vive, mas estou morto em alguma área da minha vida. Cadê o Deus da Bíblia? Onde estão as promessas contidas na palavra dele? Porque quando ele diz, clama a mim e eu te responderei, é porque ele quer que a gente clame. Ele quer que a gente lute, ele quer que a gente busque aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos. Então não adianta você simplesmente andar com a Bíblia debaixo do seu braço, dizer que crê em Deus, que tem fé em Deus, mas ficar com uma fé adormecida, ou ficar meio que conformado com a situação, conformado com a ideia de que nasceu para sofrer. Porque se você não sabe, o diabo tem usado duas portas de entrada na vida do ser humano: a visão e a audição. O que você vê e o que você ouve, você vai juntando, você vai guardando, você vai empilhando na sua mente, na sua cabeça, e é justamente aquilo ali que vai determinar o seu fracasso ou a sua vitória. Você pega um computador, uma máquina potente, violenta, top, e você começa a encher de vários e vários programas, e encher, de entulhar de programas, porque você vai colocando dentro daquela máquina programas e mais programas, ela vai ficando lenta, quando não entra o vírus e ela trava. E tem muita gente que mesmo servindo a Deus, ela está deixando a mente dela ser entulhada de palavras derrotistas. Ela está deixando o diabo entulhar a cabeça dela de que não dá, de que não vai conseguir, de que não deu até hoje, não é hoje que vai dar. Não conquistou até agora, não é agora que você vai conquistar. O diabo vem entulhando a sua mente com pensamentos derrotistas para você travar, para você ficar lento na sua fé, para você deixar de orar como você orava, deixar de buscar como você buscava, para você deixar de servir como você servia, de crer como você cria, deixar de confiar como você confiava. E porque você vai deixando a sua mente ser entulhada do lixo de palavras negativas, de dúvidas, etc., você não alcança as promessas que estão contidas na palavra de Deus. Você não alcança as maravilhas que era para você alcançar, que era para você receber. Por isso que aqui no livro de 2 Coríntios 11, 3 e 4, fala de um outro Jesus. Você vai entender. Mas receio, Paulo falando, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Paulo estava dizendo o seguinte: eu receio que assim como a serpente enganou Eva lá no jardim, eu receio que vocês aqui de Corinto estão sendo enganados também. Vocês estão tolerando um outro Jesus que criaram. Vocês estão tolerando um outro evangelho, que não é o verdadeiro,
Vocês estão tolerando, se adaptando a um Jesus criado por alguém, não o Jesus da Bíblia. Um evangelho criado por alguém, não o evangelho da Bíblia. Uma doutrina criada por alguém, mas não a doutrina da Bíblia. E Paulo estava dizendo, por que vocês estão colocando a fé certa num Jesus errado? Vocês se decepcionam. Por que hoje nós temos 60 milhões de evangélicos no Brasil que não fazem a diferença? Porque hoje o evangelho, principalmente no Brasil, virou uma torre de Babel. Cada um interpreta o evangelho à sua maneira, de acordo com o seu umbigo. As pessoas interpretam o evangelho da maneira que elas querem. E aí vão criando doutrinas, evangelho, um outro Jesus que não é o verdadeiro. E aí se você procurar ali na rua agora 10 mendigos e perguntar, 9 já foram evangélicos. E os 9 que já foram evangélicos vão dizer, eu me decepcionei com Jesus. Mas ele se decepcionou com Jesus que foi criado por alguém, não o Jesus da Bíblia. Porque quando eu conheço o Jesus da Bíblia, eu saio da morte para a vida. E quem sai da morte para a vida, nunca mais vai querer voltar para a morte. Nunca mais vai desistir do Jesus verdadeiro. Quem conhece o Jesus verdadeiro, ele sai da morte e vem para a vida. Ele vai ter lutas? Vai. Vai ter dificuldades, tempestades? Vai. Mas ele nunca mais vai voltar para a morte. Por que uma pessoa se decepciona com Jesus, por exemplo, e sai da igreja, desiste desse Jesus? Porque ele não era Jesus. Foi um Jesus criado por alguém. Você quer ver um Jesus criado por alguém? Aquele Jesus mordomo, que você estala o dedo e você quer que ele venha com a bandeja te servir. E aí quando ele não aparece na hora que você quer, você desanima, você desiste. E sabe de onde que as igrejas criaram esse Jesus mordomo, que tem que te servir em tudo, te honrar em tudo? No livro de João, quando ele disse que tudo que a gente pedir, ele vai dar. Então as pessoas criaram esse Jesus, tudo que você pedir, ele vai te dar. E aí quando ela pede e ele não dá, quando ela pede e ele não aparece com a resposta que ela quer, ela se decepciona, ela desanima, ela desiste. Mas olha só, João 14 diz assim, no versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Tá lá não está na folha não, mas está no livro de João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Por que eu peço e nem tudo que eu peço ele aparece e me dá? Eu estou pedindo a fim de quê? Eu estou pedindo esse milagre para quê? Para o meu bel prazer? Ou para que ele seja glorificado na minha vida? Aí está a diferença. Mas, ô bispo, está escrito que tudo quanto pedir em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Ele vai me dar, se aquilo que eu quero é para a glória dele, não para a minha. É para a exaltação dele, não é para a minha, não. Mas lá em Tiago também diz, pedis e não recebestes, porque pedis mal. Pedir, vocês pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. Em outras palavras, você não está pedindo para a minha glória. Então esse é o Jesus que as pessoas criam. Que eu vou estalar o dedo, ele vai responder na hora. E quando ele não responde, eu desanimo. Quando ele não responde, eu acho que ele não existe. Eu acho que a palavra dele está falhando. Um outro Jesus que as pessoas criam é o do mundo da fantasia. Que a pessoa pensa que servir a esse Jesus é ser feliz 24 horas, é andar com um sorriso de orelha a orelha 24 horas. E não é. Jesus, em carne e osso aqui na terra, tinha momentos que ele se afastava para ir orar, porque ele precisava alimentar o espírito. Servir a Jesus não é estar no mundo da fantasia, não. Tem dia que você acorda não querendo acordar. Tem dia que você não quer falar com ninguém. E por isso Jesus te deixou? E porque você está nessa situação, Jesus não existe? Claro que existe. O choro pode durar a noite inteira,
Mas a alegria vem de manhã. Vem um socorro. Mas você tem momentos e momentos. Tem dia que você está com a fé lá em cima, e tem dia que você não está. Tem dia que você está feliz, rindo, até para pandemia. E tem dia que você não quer falar com ninguém. Mas a sua fé em Jesus, no verdadeiro, ela tem que continuar. Ela tem que existir. Então Paulo estava dizendo, eu receio que vocês estão trocando o verdadeiro Jesus, o verdadeiro evangelho, por um outro que não seja Jesus. Por um outro evangelho que não seja o que a gente aprendeu. Então o diabo, ele tem investido pesado na nossa mente, na nossa cabeça. Ele começa a colocar na cabeça de uma pessoa que nem salvação existe para ela. Ele começa a colocar que os problemas que ela enfrenta são coisas naturais. Que não é o diabo causando o problema, não. Que não é o inferno se levantando, não. O diabo começa a incutir na cabeça da pessoa que ela tem que se conformar com isso. Se não venci até hoje, não é hoje que eu vou vencer, fazer o quê? Todo mundo sofre, todo mundo geme, todo mundo padece. Então ela vai aceitando os sofismas, ela vai aceitando as ideias que o diabo coloca. O que tem que fazer com o computador quando ele está travando? Tem que fazer uma limpeza. O que você tem que fazer? Uma limpeza na sua mente. Joga fora tudo que não presta, tudo que é lixo, tudo que não é de nenhum proveito, tudo que não está agregando nada, tudo que não está acrescentando nada na sua fé, joga isso fora. E aí você vai colocar a sua força, você vai colocar a sua fé, você vai colocar a sua confiança na promessa de Deus. Tem respostas, milagres que Deus já te deu, que Ele já te respondeu, que já é teu. Mas você está de braços cruzados esperando chegar. Daniel, a Bíblia diz que desde o primeiro dia que ele aplicou o coração, Deus enviou a resposta. No meio do caminho, o anjo que estava trazendo a resposta foi barrado pelo príncipe da Pérsia, que representa o principado, o diabo. E a Bíblia diz que porque Daniel continuou orando, confiando naqueles 21 dias, não duvidou, não desistiu, Deus envia o anjo Miguel, e o anjo Miguel vence essa batalha no céu e traz a resposta a Daniel. Mas se fosse nós, a gente fez uma campanha, fizemos um voto, fizemos um propósito, não aconteceu naquela semana, a gente começa a duvidar. A gente começa a desanimar, ou até desiste de fazer outros votos. E aí o Miguel que estava vindo trazer a resposta não consegue chegar até você. Tem milagres na sua vida que você tem certeza que Deus te respondeu. Tem coisas que você já buscou, já pediu, já orou, já fez votos, que no teu espírito, na tua mente, você tem certeza, convicção que Deus já te deu. Só não chegou na tua mão. Por quê, hein? Só não chegou na tua mão, mas você tem certeza que Deus já respondeu. Por que não chegou, hein? Porque o diabo está prevalecendo em cima da sua dúvida, ou do seu medo, ou da sua falta de confiança. Era para você colocar mais força, era para você fazer mais voto, era para você confiar mais, era para você clamar mais, era para você lutar como Jacó lutou com o anjo, e você parou. Você parou. Você desistiu. Aí você fica esperando a oração de um, a oração de outro, você fica esperando que o outro ore por você, quando você é o responsável pelo milagre. Você faz o milagre acontecer. Você não espera acontecer, você faz acontecer. Jacó, ele aproveitou a oportunidade. Vem aqui, Caio, por favor. Jacó aproveitou a oportunidade. Quando o anjo chegou diante dele, ele segurou o anjo. Ele disse, não vai embora.
Mas o anjo, eu repito, nunca quis ir embora sem abençoar Jacó. Mas o anjo estava vendo se Jacó era mais um empolgado que queria vencer sem lutar, ou se realmente ele estava decidido, se realmente ele estava definido na sua fé. Fica aqui, anjo, não vai não, fica. Hã? Então eu sou o anjo. Aí eu chego e aí, Jacó, tudo bem? Tudo certo? Um abraço, tá? Sua família já passou o Val de Jaboque, agora você vai passar, né? Vai com Deus, estou indo. Foi isso? Jacó ficou assim, que nem ele, olhando para mim? Hã? Jacó, opa! Vai não! Não, eu vou, não vai não, eu vou, não vai! E o pau quebrou, meu caro. O pau quebrou aquela madrugada. Deixa eu ir, não vai. Hã? Deixa eu ir, não vai. Eu vou, não vai, eu vou. Hã? Até que o anjo machucou a coxa dele. E mesmo ferido, machucado, ele desiste? Não. Obrigado. Esse Jacó está muito fraco. Mas, você vê que Jesus, lá em Apocalipse 19, 16, tem na coxa dele escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está na coxa de Jesus. A coxa que ele feriu, vou repetir, era a força, o equilíbrio, a garantia de Jacó. Agora que ele foi ferido na coxa, Deus estava dizendo para ele, eu não quero um Israel com perna de Jacó. Eu não quero um Israel com a perna do carnal. Eu quero um Israel que dependa 100% de mim, não da sua expertise, não do seu braço, não da sua capacidade. Deus estava dizendo, eu não quero um Israel que confie na sua capacidade, mas eu quero um Israel que vai confiar 100% em mim. Deus prefere um Israel machucado, ferido, do que um Jacó são, sadio. Deus, Ele queria tirar o Israel que existia dentro de Jacó. Dentro de você tem um Israel. Um Israel que eu digo, um novo homem, uma nova mulher, transformado por inteiro, da água para o vinho. Você tendo a mesma mentalidade, a mesma fé, a mesma visão do Senhor Jesus. Mas para isso acontecer, você tem que lutar. Essa semana, você vai pegar todos os dias, um momento sozinho, na sua casa, fecha a porta do seu quarto, e você vai lutar com Deus, em espírito. Você vai cobrar, requerer, pedir, clamar, brigar, chorar por aquilo que você há muito vem buscando. Você vai ver a diferença. Se você fizer isso todos os dias dessa semana, você vai receber nessa semana o que você há muito estava esperando. E aí você vendo o resultado, você vai continuar sempre fazendo isso. Deixando de ser religioso para ter uma fé prática. Nós já vamos começar daqui a pouco essa luta, essa batalha. No clamor que nós vamos fazer daqui a pouco, você vai se sentir sozinho aí. Você e o anjo, mais ninguém. E pela fé você vai agarrar o anjo e vai dizer, não saio daqui sem a resposta. Não desisto. Não desisto. Porque tudo que o diabo quer é que você desista dos seus ideais, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Eu repito, Jacó atravessa o val de Jaboque, tudo que ele tem, a família, tudo, e ele fica sozinho do lado de cá. Deus estava dizendo, você não pode atravessar o rio e continuar sendo quem você é. Você não pode voltar para a tua terra natal sendo quem você é. Você tem que atravessar sendo Israel, sendo um outro homem, uma outra pessoa. Por isso, travou a batalha do lado de cá. O val de Jaboque foi uma mesa de cirurgia para Jacó.
o altar hoje é a mesa de cirurgia para todos nós. Eu posso até subir no altar um Jacó. Eu posso até subir no altar sendo traiçoeiro, pecador, vivendo o inferno. Mas se aqui no altar, eu colocar no altar aquilo que seria a minha força, aquilo que seria a minha garantia, aquilo que seria a minha confiança, e eu depender só de Deus, eu descer do altar dependendo só do poder de Deus, eu repito, eu posso descer mancando, eu posso descer machucado, eu posso descer com dor, porque o que eu coloquei no altar, eu deixei de contar com o que eu tinha, para contar só com Deus. Mas eu desço desse altar com uma outra identidade. Eu desço desse altar com uma outra visão. Eu desço desse altar com uma outra força, com uma outra ousadia, com uma outra coragem, com uma outra intrepidez. O que nós devemos fazer? Segundo essa direção que o Espírito Santo está dando, você não ser religioso, de você não ter essa fé religiosa, mas você cobrar o que você quer. Você vai pegar a sua vida 100% e você vai pegar o que você tem hoje como se fosse a tua coxa. Você vai pegar o que você tem de maior valor financeiro mesmo, aquilo que seria o seu plano B, aquilo que seria a sua garantia, aquilo que seria o seu equilíbrio, o seu pé de apoio. Você vai pegar isso aí com a sua vida e você vai dar no altar. Você vai deixar de contar com isso aí para contar com Deus que está no altar. Mas, ô bispo, vai doer. É para doer mesmo. Mas vai machucar, mas é para acontecer isso mesmo. É para você não depender mais do seu braço. É para você não depender mais da sua força. Mas é para você depender do que vem do altar. E você vai sair mancando. Você vai sair até arrastando o pé. Porque você colocou no altar o seu plano B. E só ficou com o plano A. De altar. Mas você vai descer do altar com o nome Israel. Você vai descer do altar com uma nova identidade. E você pode ter certeza que o mesmo Deus que apareceu para Jacó naquele dia, Ele está aqui hoje. Você não está vendo Ele não, mas Ele está aqui. Ele preparou essa reunião para você não vencer numa área só. Não conquistar um milagre apenas, mas para você ser o próprio milagre. Para você ser a própria bênção. Para você ter a sua fé fundamentada num único Jesus vivo, verdadeiro. Para você ser o sal da terra. Para você ser a imagem de Jesus aí fora. Refletir o poder de Jesus aí fora. Mas é justamente nessa batalha de pegar o que você tem de valor e colocar no altar, que você tem que lutar às vezes contra você mesmo. Que você tem que lutar contra o Jacó que está dentro de você. Porque o Jacó que está dentro de você diz, não precisa. O Jacó que está dentro de você diz, não é bem assim. O Jacó que está dentro de você diz, você não precisa fazer o voto de oferta. Você não precisa colocar no altar a sua garantia, não. Deus entende. Enquanto você ouvir o Jacó que está dentro de você, a sua vida será incompleta. Mas o Deus que está no altar, Ele está justamente tocando na tua coxa. Ele está justamente tocando onde você estava apoiando a sua força. O que é que você tem hoje que seria o seu plano B? Que seria o seu pé de apoio? Para um é o salário, para outro é a renda, para outro é o dinheiro que tem guardado, para outro é um bem. O que é aquilo que hoje, você dando, você diz assim, quebrou minhas pernas. Não tem essa expressão? Fulano quebrou minhas pernas. O que você colocando no altar, você terá sua perna quebrada. Vai depender só de Deus. É isso aí que Ele quer.
Vai doer, mas é isso aí. É esse voto com a sua vida. E com a sua perseverança, com a sua luta, com a sua intrepidez, com a sua busca, que você vai ver a resposta chegar. Você vai ver o milagre acontecer. Amém? Domingo nós vamos consagrar os dizimistas. Você vai passar no altar com a sua fidelidade a Deus. E você que vai fazer o seu voto, colocando o que você tem de valor no altar, você vai colocar dentro desse envelope e vai trazer no domingo. Você pode subir o altar sendo Jacó, mas você vai descer do altar sendo Israel. Você pode subir de um jeito, mas vai descer do outro. E na aba do envelope você vai escrever justamente o que é a sua força. Justamente o que é o seu voto de sacrifício ou de sangue, que você dando, você vai ficar na dependência de Deus. Porque eu vou pegar essa aba do envelope e eu vou lutar também com o anjo a semana inteira em oração. Também vou pegar um momento sozinho em casa e vou clamar. Porque tem que ter resposta. Tem que ter manifestação do poder de Deus. Amém? Fiquem todos em pé, por favor. Por gentileza. Você que crê que o anjo já está aí, e hoje é a sua chance de mudar de história, levanta a sua mão, pega o envelope, pega uma caneta aí, já escreva na aba do envelope o que é o chão dos seus pés. O que é o que Deus está te pedindo, falando, que vai te deixar na dependência dEle, que vai te deixar ferido até, com dor, mas com resposta. Pega aí o envelope rapidinho, passa para a pessoa do lado, escreve. Se não tem caneta, os outros pastores passem esta caneta para você. E já nessa oração agora, você vai brigar, lutar por aquilo que é direito seu. Por aquilo que Deus promete, vida e vida com abundância. Amém? Pega aí, escreve aí na aba do envelope, tira a aba do envelope e você vai colocar aqui do lado de dentro do altar. Vou esperar você fazer isso para a gente fazer o clamor. E tudo que chegar essa semana nas suas mãos, e vai chegar, separa o que é de Deus, não toca no que é de Deus. E traga a sua fidelidade, o seu dízimo, no domingo. Quem mais? Quem já escreveu? Quem escreveu, dobra o papelzinho e bota aqui, ó. Traz aqui na frente e coloca aqui do lado de dentro do altar. Os demais, coloque as mãos no coração, feche os seus olhos e já faça dessa canção a sua oração. Já na alva luz do dia a raiar. Já na alva luz do dia a raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, hein? O anjo preso. Tudo que você perdeu, Ele está dizendo, você vai recuperar. Tudo que você deixou de conquistar, Ele está dizendo, você vai conquistar. É só você não se desesperar, é só você confiar. Você vê que às vezes uma pessoa está morrendo afogada, e quando o salva-vidas chega, porque ela está desesperada, ela é perigoso afogar até o salva-vidas. Mas na hora do desespero, quando ela está se afogando, a orientação é que se ela souber boiar, então ela boia até o salva-vidas chegar. Você está morrendo afogado em meio a tantos problemas. Não adianta você ficar se batendo, se debatendo, gritando. Mas Jesus está dizendo, boia. Jesus está dizendo, confia. Jesus está dizendo, espera que eu estou chegando. É só crer. É não desistir. É confiar.
Ele te trouxe aqui para fazer de você um novo homem, uma nova mulher, em tudo. E principalmente, escrever teu nome no livro da vida. Dar a você o passaporte para entrar na eternidade. Ele está dizendo, não desanimes. Não desista. Tem uma palavra para você. Não desanimes. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar. Esses dias Deus te viu chorar. No canto escondido. No canto escondido. Você mal conseguia falar, lembra? Você mal conseguia falar. Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo. Ele está enviando consolo para sua alma. Creia. Para sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto. Enxugue essas lágrimas no rosto. E tenha calma. E tenha calma. Ele está dizendo, vai passar. Vai passar. Eu sei que essa luta. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Você precisa crer. Vai chegar. Vai chegar. A solução para tudo que te A aconteceu. solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Levante as mãos e cante. Vai passar. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar. Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo
para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Com seus olhos fechados, não diga nada agora. Ele está aí na tua frente. Ele estava observando cada passo seu. Quando Jacó ficou sozinho, ele apareceu. Deus, ele quer falar com você em particular. Ele quer ficar a sós com você nesse momento. Ele está aí na tua frente. Ouça a voz do Senhor Jesus e receba o Espírito dele, o abraço dele.